Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. 15 horas, horário de Brasília. Pois bem, nós já estamos no início do nosso Justiça na Tarde Debate. E o programa de hoje vai estar voltado para conhecer o resultado, as discussões do que ocorreu dentro do 10º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Evidente que temos aqui muitos assuntos que estão ganhando, ou ganharam, ou vão ganhar, portanto, dimensão nacional. Uma vez que o IBDFAM, o seu compromisso é de atuar como força representativa nas questões pertinentes às famílias brasileiras. E, portanto, dentro desse 10º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões, é o ponto, então, que nós vamos abordar com nossos convidados e também com as nossas convidadas, as quais eu começo a cumprimentá-las. Começo com a doutora Ana Carolina Sena, que é advogada, especialista no direito das famílias e sucessões e também diretora do IBDFAM aqui da nossa capital federal, né, doutora Ana Carolina? Carol, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde mais uma vez e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Walter. É um prazer e uma honra estar mais uma vez aqui com vocês falando de temas tão importantes. Uma honra estar aqui com meus colegas, com você, com o Neto, com a produção de Ana. Um programa sempre muito informativo e muito bom. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Doutora Micaela Brauna, também diretora do IBDFAM, aqui da a seccional do Distrito Federal. Também seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço imensamente o convite. É um privilégio imenso fazer parte aqui da Rádio Justiça, sempre discutindo os direitos, né, a evolução do nosso direito. E hoje com esse tema importantíssimo para a gente, que é o direito das famílias. Então, muito obrigada. Ótimo. Deixa eu cumprimentar também o doutor Vinícius Cavalcante. Ele também aliás, é o presidente da Comissão de Jurisprudência do IBDFAM aqui da nossa capital federal. Né, doutor Vinícius, também seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Muito boa tarde para o senhor. Obrigado, Walter. Boa tarde. Boa tarde a todos os meus colegas aqui, ao Neto. É sempre uma satisfação aqui poder contribuir com a Rádio Justiça e com o jurisdicionado que nos assiste, né, pelo YouTube e que nos escuta aqui diariamente. Obrigado. Perfeitamente. Doutor Pablo Malheiros, doutor em Direito, professor da Universidade Federal de Goiás, também diretor do IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Também seja muito bem-vindo. Muito boa tarde para o senhor, doutor Pablo. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Neto, pessoal da Rádio Justiça, Ana, os nossos ouvintes, né, e telespectadores, sim, porque nós estamos no YouTube. Carol, Micaela, Vinícius, a todo o IBDFAM do Distrito Federal. É uma alegria estar aqui, ainda mais sabendo, Walter, do seu bom gosto futebolístico, né? Opa, é bom já não contar. Aliás, o pessoal já imagina que o time é neutro, né? Todo mundo tosse, né? Então deixa pra lá, né doutor? Não, um dia dentro do IBDFAM... Você é um homem de bom gosto, só isso. Sim, um dia a gente entra dentro da discussão, do debate do IBDFAM sobre esse tema também, né? Ou seja, como é torcer para um time neutro. Já fica aí o título também. É né? isso. É. Tá ótimo. E vamos nós, como já disseram aqui os nossos convidados, nós estamos além da 104,7 FM, que é a sua emissora de rádio, que você também está acompanhando. Caso queira também acompanhar pela imagem e som, é só buscar o canal da Rádio Justiça no YouTube, onde nós já estamos aqui ao vivo e levando todas as informações. Então vamos nós aqui, já que o evento já ocorreu, portanto, nos dias 2, 3 e 4 deste mês, uma pauta extensa, e eu tenho certeza que no Centro de Convenções o espaço alocado para o evento se transformou em pequeno devido à quantidade de pessoas que se inscreveram, as pessoas que se inscreveram para participarem, portanto, aí deste evento. Deixa eu ver aqui a opinião de cada um dentro justamente deste foco, né, do grau de interesse das pessoas que se inscreveram, doutora Carol. Conta para nós, quer dizer, o pessoal que chegou para poder participar, de alguma forma, se sentiu, de certa forma, gratificado com o que pôde participar nesses 3 dias de evento?
Walter, com certeza. Uma coisa que deixava a gente muito feliz era olhar para cada um dos mais de 600 congressistas e ver a alegria de estar no nosso evento, de participar das palestras, dos debates. Então, isso para a gente é muito gratificante. Nós aqui do Distrito Federal, nós pensamos nesse congresso há bastante tempo. Tem mais de ano que a gente está organizando e pensamos a princípio num evento para 200, 300 pessoas. E o evento foi crescendo e a gente se organizando e no final foi um resultado muito positivo com congressistas do Brasil inteiro, com excelentes palestras, temas debatidos, né? Muita interação, porque a gente sabe que um congresso, além do conteúdo, as pessoas gostam de se encontrar, de conversar, de debater, de conhecer gente, né? Isso tudo faz parte da realização de um evento grande como esse. E para a gente foi muito gratificante ver e ouvir os elogios pós-congresso, né? Enfim, a gente está muito feliz. E aí cada um dos meus colegas vai comentar a parte que mais lhe chama atenção. Mas a gente está muito feliz com o resultado, que realmente foi muito positivo. Interessante, né, doutor Pablo, que o Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui da capital federal, buscou para dentro, portanto, do seu conceito, esse debate, ou seja, direito das famílias e sucessões. Eu imagino aqui quantas discussões, debates, como também conferências que, de alguma forma, aconteceram dentro desse congresso. O mais legal, Walter, foi que tanto o público que participou do congresso, quanto os palestrantes, nós tivemos paridade de gênero, nós tivemos acessibilidade, quase todos os estados brasileiros estavam representados, todas as regiões do Brasil estavam representadas, seja pelos congressistas que viram as palestras, quanto pelos palestrantes. Então, assim, foi um congresso plural e um congresso pago, com a presença de 600 pessoas a gente vetou as inscrições, a Micaela vetou as inscrições depois que chegou nesse número, porque não comportava mais o local, não comportaria mais pessoas, então ficariam pessoas desconfortáveis, né? Então isso não faz sentido. E você vê, um congresso pago, pós-pandemia, teve palestrante como o professor Fred Didier, que disse que foi o congresso que ele mais viu gente pós-pandemia. E a gente fez a inauguração, o primeiro dia de congresso foi no Teatro Nacional, né? Depois a gente foi para o Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então, assim, foi um espetáculo o congresso, as pessoas gostaram muito do ponto de vista qualitativo, que é isso que a gente gostaria de passar, porque existe vida inteligente no Distrito Federal, no direito privado, né? Porque aqui é uma cultura de direito público e a gente conseguiu trazer pessoas tanto do IBDFAN DF quanto de outros IBDFANs do resto do Brasil, mostrar que há uma pluralidade, que existe vida inteligente aqui no Distrito Federal. Direito privado, um ponto legal para a gente começar a gente a debater dentro deste campo aí, enfim, dessa questão das famílias e sucessões. Mas deixa eu buscar também aqui o doutor Vinícius Cavalcante. Doutor Vinícius, quando a gente conversa com o pessoal que é do IBDFAN, eu não sei por que os olhos brilham. Por quê? Quem atua na área já nasce para nascer nessa área, doutor Vinícius? Tem que ter vocação para atuar nessa área, principalmente que a gente lida com afeto. Além da questão patrimonial, que primeiramente lidamos com emoções das pessoas, com separações, com divórcios, com mortes de pessoas. E tem que ter uma vocação para atuar nessa área, não pode ser uma pessoa fria, digamos assim, tem que ser uma pessoa calorosa, que tenha afeto e compaixão pelas pessoas, para entender que não se trata de meramente direitos, mas também de sentimentos que as pessoas têm, seja de afeto, seja de luto. Por isso que as pessoas que lidam no direito das famílias têm que ser vocacionadas e realmente são, por causa desse detalhe que é muito importante. Ou seja, tem que conhecer a alma e tem que ter uma alma também voltada para essa discussão, para essa questão. Isso, tem que ter compaixão em todos os sentidos, tanto de amor quanto de luto, e saber lidar com esses sentimentos das pessoas. E é evidente que esses pontos foram tocados, foram abordados, foram temas de debates, foram temas também de conferências neste evento aqui na capital federal, né, doutor Vinícius? Foram abordados vários temas dentro do direito das famílias, tanto questão de direitos de família, lato sensu, questão de divórcios e guardas, questão de sucessões, né, de inventários,
e de áreas correlatas, como a psicologia, que nos auxilia muito nessa seara, e especialmente essa semana, que é a Semana da Psicologia, né, que dia 27 foi o dia do psicólogo. Eu já tive a satisfação de trabalhar no Conselho de Psicologia, e é uma área que é intrinsecamente ligada ao direito das famílias. Entendo. Doutora Micaela Brauna, também diretora do IBDFAN aqui da nossa capital federal. Evidentemente que a senhora teve que desdobrar, né, como os demais diretores do IBDFAN, diante de um evento que, a princípio, seria um evento localizado, mas acabou, de certa forma, gerando, portanto, interesse de vários especialistas neste campo do nosso país. Por isso é que teve casa lotada e foi possível, de certa forma, a senhora já foi colocada aqui como que brecou em muitas inscrições do pessoal que não quis, que não pôde ter a sua inscrição validada por conta justamente aqui já tinha um número já que poderia até mesmo comprometer pelo espaço, né, o conforto das pessoas que estavam presentes neste evento. Surpreendeu este evento, doutora Micaela? Surpreendeu e muito. Quando nós começamos a organizar, o Léo, que é o presidente, e a Débora também, que fizeram parte da organização do congresso, isso começou em agosto, setembro. A gente pensava, não, vai ter umas 300 pessoas no máximo, então vamos pegar uma sala menor, que caiba no máximo 600 pessoas. Só que quando a gente viu, estava ultrapassando esse valor e a gente queria receber bem os convidados, antes que a recepção foi individual. A gente queria que quem estivesse ali dentro tivesse uma participação, conseguisse assistir a palestra de forma presencial, porque a gente poderia ter alugado outras salas e colocar de forma online. Mas não, a gente queria que tivesse contato humano, contato entre as pessoas, até pelo networking, até porque os palestrantes, eles andavam perto das pessoas, então elas poderiam tirar dúvidas. Se a gente aumentasse demais o congresso, a gente não conseguiria ter essa capacidade de entrosamento entre os palestrantes e os convidados. Então, a repercussão que nós vimos, assim, posterior até quando terminou o congresso, foi de elogio, realmente. Porque nós conseguimos alcançar esse objetivo, nós conseguimos trazer palestrantes excelentes, demos garantia para que os palestrantes aqui do DF pudessem participar do congresso, mas trouxemos também pessoas de fora, que são pessoas já conhecidas, né, no ramo e que tinham muito a contribuir. E como a gente estava falando do futuro, no congresso para falar sobre o futuro das famílias, então, a gente precisava ter uma discussão assim calorosa, uma discussão mais íntima. Sim. Que se crescesse tanto o congresso, que a gente poderia ter alugado uma sala maior, acho que não teríamos atingido esse objetivo, que é a união e que era compartilhar conhecimento. Agora é interessante, né, doutora Carol, que quando se fala na questão da família, a gente pensa no casamento, na união estável, no divórcio, na doação, planejamento patrimonial, ou seja, patrimonial, sim, sucessórios. Sim. E a gente acompanha, portanto, este evento que ocorreu aqui na capital federal, falando sobre o futuro do direito das famílias. Ainda tem muita coisa aí pela frente que é preciso buscar, que de alguma forma vem surgindo, vem acontecendo, que passa despercebido pelos leigos como eu, mas que vocês que são estudiosos da matéria já estão focando e já debatendo, já antevendo, portanto, esse tipo de questão, doutora Carol? Com certeza, Walter. O IBDFAN, ele é conhecido justamente por essa postura vanguardista, né? Por discutir aqueles temas que ainda não se tornaram leis, ou que ainda nem começaram a ser discutidos nos tribunais. Então, a gente teve no nosso congresso a discussão sobre vários temas. O meu, por exemplo, que foi uma polêmica... A senhora foi palestrante. Sim, fui do primeiro painel. E eu falei, Walter, já entrando um pouquinho no tema, para você ver como a gente sempre está discutindo antes daquilo virar lei, daquilo Sim. ficar consolidado na nossa jurisprudência, nos tribunais. O meu tema foi a possibilidade de herança, ou seja, o direito sucessório daquele filho concebido após a morte de um dos genitores. Mas como? Pois é. Eu até, na minha fala, a pessoa Walter... morreu, como é que ela vai ser pai? Exatamente. Na minha fala, eu até comecei falando o seguinte. A minha geração, eu estou agora com 37 anos, a gente está muito habituada com esses termos de congelamento de óvulos, porque a gente
a gente está cada vez mais postergando a maternidade e a paternidade. A gente vem, as nossas gerações e as próximas mais ainda, a gente vem priorizando outros campos, né? Profissional, ou tem gente que simplesmente não sabe se vai querer exercer a maternidade e paternidade. Então, essa cultura de, eu vou congelar óvulos, enfim, é algo muito comum entre as minhas amigas, por exemplo, né? Então, o que acontece nesses casos? Por exemplo, se eu congelo os óvulos, e aí a gente pode falar do gameta feminino e do masculino. Vamos supor que eu tô com meu marido ou meu companheiro e a gente vai até um desses laboratórios e aí é importante mencionar, Walter, que cresceu absurdamente o número de laboratórios que fazem esses procedimentos no país, né? Até comentei esses números gráficos, enfim, na minha fala. Né? Exato. É um procedimento ainda caro, mas claro, com o avançar da tecnologia, vai ficando mais acessível, mas ainda é bem caro. Mas é público ou não? Não, tudo particular. Congelamento você paga, inclusive, anual, né? Então, quem não tem recurso não tem essa chance. Né? Exato. Exatamente. E você paga para fazer o procedimento, paga para utilizar e paga para mantê-lo ali congelado. Mensalmente. Mensalmente, eu não sei se anualmente ou mensalmente ou se varia de cada clínica, né? Mas aí o que acontece? Vamos supor que eu chego lá e faço procedimento de congelamento do meu gameta e do gameta do meu companheiro ou do meu marido. E vamos supor que ele faleça. E aí, quando eu vou nessas clínicas, tem um formulário que você preenche, que aí você fala se você quer aquele material, no caso de morte, se você permite que o outro utilize, sim ou não. E aí, o que aconteceu na prática? Eu digo na prática porque existe um processo judicial, que eu até comentei na minha fala, que aconteceu isso. Né? O homem morreu e aí tinha preenchido que a esposa dele poderia utilizar no eventual falecimento dele e ele morreu. E aí, veja, é a única oportunidade que ela tem, né, de utilizar. Às vezes o material congelado ali só dá para ela fazer uma tentativa, seria a única possibilidade dela utilizar aquele material. E aí que eu venho falar. E esse filho, o que acontece com esse filho? Existe polêmica, Walter, em relação à própria filiação dessa criança, se utilizar desse material. São várias polêmicas. A primeira, se pode utilizar ou se precisa de um procedimento formal de autorização, ou se esse formulário bastaria para eu poder utilizar aquele gameta, porque essa criança vai nascer já com o pai falecido, né? E aqueles que não concordam com essa utilização falam, mas você vai ter uma criança já sem pai, que vai nascer sem pai. Mas, de qualquer forma, para mim, o importante é a autonomia da vontade daquele casal, né? Eu deixei registrado, ou em testamento, ou naquele formulário, que eu queria utilizar aquele gameta, que eu queria que fosse utilizado no caso do meu falecimento. Então, faleceu. E aí, a primeira polêmica vem em relação à filiação. Existe a paternidade presumida, sim ou não, no caso de utilização? Mas sim ou não? Sim, eu defendo que sim. Eu defendo que sim, até a senhora porque... defende, não tem nada ainda na legislação. Não, em relação à presunção de paternidade, a gente tem sim. O código ele tem um dispositivo que ele presume aquele filho concebido após a morte como filho, né? Existe essa presunção. Mas a polêmica vem, inclusive, na questão sucessória. Porque o direito sucessório ele tem um dispositivo que exclui, porque ele fala que vai ser herdeiro daquele falecido, o filho concebido após a morte. Então, quando eu falo de utilização de gameta A e gameta B após a morte, a fecundação é após a morte e não a concepção. Então, ele é concebido após a morte. Então, esse é um pouco técnico, pouquinho complicado, mas se vocês quiserem até complementar ou perguntar mais alguma coisa, é justamente essa a grande polêmica, né? Eu tenho um filho presumido daquele pai ou daquela mãe que faleceu. Isso pode também ser aplicado quando a mãe falece. Mas o direito sucessório exclui ele da herança, Walter. E aí a grande polêmica, como pode? Eu tenho uma presunção de filiação, mas ao mesmo tempo, no direito de família e no direito das sucessões, eu tenho a exclusão desse filho como herdeiro. Porque o texto dali é muito claro. Quando ele fala que esse filho concebido após a morte, ele não entra na sucessão. Então, essa é a grande polêmica. Aí você me pergunta, mas realmente vocês estão antevendo uma situação? Existe muita pouca decisão sobre esse caso, né? Eu procurei bastante até antes da fala, se tinha algum processo novo, enfim. Esse que eu te comentei, os filhos ajuizaram a demanda para impedir a viúva de utilizar. Entendi. E o que eles tinham era um formulário, que o falecido autorizou ela a utilizar. Mas eles pediram uma liminar para que ela fosse impedida de utilizar aquele material. E conseguiram. Conseguiram na primeira instância. Na segunda instância, o tribunal reformou, falando, não, autonomia da vontade, planejamento familiar, vocês escolheram, pode sim utilizar. E aí, no STJ,
voltou ao atendimento da primeira instância e ela foi vetada. Ela não pôde utilizar, aquele material foi descartado. Ou seja, aquela única possibilidade que ela teria de ter um filho da pessoa que ela tinha uma vida e tinha projeto e tinha um planejamento e não pôde utilizar. Então, quando a gente fala do vanguardismo do IBDFAN, é justamente nesse sentido. A gente leva as questões para o judiciário, porque a gente sabe que muitas vezes o legislativo não aprecia essas questões, ou então demora muito. A gente vê a realidade social muito distoante ainda das leis do nosso país, né? As coisas acontecem para depois de muito tempo serem apreciadas, principalmente quando envolve questões polêmicas, questões que envolvem religião ou pensamentos, né? Não populistas. Então, realmente, o IBDFAN a gente tem orgulho de fazer parte, a gente brilha os olhinhos, e esse é um dos motivos, Walter. Deixa eu avançar nesse mesmo tema também com os demais componentes aqui do nosso debate, doutor Pablo. É um assunto que realmente, para o leigo, como a doutora Carol explicou, deu para entender perfeitamente, não é? Ou seja, os herdeiros não permitiram que a viúva, de alguma forma, que tivessem, portanto, aí gerasse, portanto, esse bebê. Mas mesmo se ela quisesse, independentemente da justiça não autorizar que entrasse, portanto, como herdeiro, mas realmente quisesse ter realmente o filho, poderia? E se uma vez ela concebendo esse filho, nascendo esse filho, não seria também a possibilidade de um dia essa lei mudar e essa criança que, dependendo da sua idade, lá na frente, veria esse assunto reverter? Como é que a gente pode entender também isso, doutor Pablo? Então, Walter, a questão aí é a seguinte, temos alguns problemas em relação a isso, porque se ele é considerado filho ou filha, a Constituição diz que não há desigualdade entre filhos e filhas, não importa a sua origem. Se a origem é biológica, se a origem é registral, se a origem é sócio-afetiva, se a origem é adotiva, não interessa. Então, se você é considerado filho, filho você é, para todos os ônus e bônus. Qual é o problema? O problema é que eu considero filho, o sistema autoriza que você faça a inseminação artificial com o sêmen do seu marido, o óvulo da sua esposa, ou do companheiro ou companheira, e ao mesmo tempo retira desse filho o direito sucessório da pessoa que faleceu antes. Esse que é o problema, porque eu tenho inseminação homóloga e heteróloga. Homóloga quando eu pego o sêmen, o óvulo do meu marido, esposa, companheiro ou companheira. E a heteróloga quando eu vou nesses bancos de sêmen e pego o sêmen de terceiros, ou o óvulo de terceiros, né? Nesse caso, é homóloga. Esse caso que a Carol trouxe é homóloga. Então, o meu marido, ele deixou o sêmen com autorização para fazer a implementação pós-mortem, só que a discussão do tribunal foi que a declaração era muito genérica. Então, por isso que seria nula a declaração. Então, ele não expressou ali realmente a sua vontade, né? Só que a questão que eu acho que tem que ser debatida é a seguinte: os herdeiros têm legitimidade para postular isso? Eu tenho dúvidas. Por quê? Porque o sêmen é do falecido. Beleza, eles podem questionar se a declaração é válida ou não. Isso aí tudo bem. Mas o sêmen é do falecido, pai, não é deles, e você não transfere, quando você morre, os direitos da personalidade da pessoa que faleceu para os herdeiros. O que você tem é a proteção desses direitos da personalidade pelos herdeiros. Então, por exemplo, se alguém ataca a honra da pessoa que faleceu, os herdeiros têm legitimidade para postular uma reparação e tal. Agora, o problema é que não transfere a própria personalidade da pessoa que faleceu para os herdeiros. Está retirando aquela autonomia, né? E você retira a liberdade da pessoa, que declarou que gostaria de fazer daqui a pouco invalida até o testamento também, né? E aí, o problema todo é que o sistema hoje ele tem essa contradição, que é, ao mesmo tempo que eu permito que a pessoa possa doar o óvulo ou o sêmen, tendo uma relação de conjugalidade com a outra, ao mesmo tempo eu acabo retirando direitos dessa filiação sucessórios, né, por conta desse artigo do Código Civil que a Carol falou, que realmente ele fala que só quando é concebido. E no caso,
não teria havido a concepção ainda. E tem uma outra discussão antes dessa, que é a seguinte: o embrião congelado, ele é herdeiro ou não? Por esse artigo de lei, não. Mas existe uma polêmica até mesmo dentro do Instituto, também, mais ou menos meio a meio, que algumas pessoas entendem que sim, que ele é herdeiro, mesmo não concebido, e outras pessoas entendem que não, que precisaria da concepção. Olha, o que a senhora foi procurar, né, doutora Carol, com uma situação extremamente importante, né? Exato. Importante que chegue também na discussão da nossa população. Quer dizer, como disse o doutor Pablo, está meio a meio entre, portanto, os membros do IBDFAN. E qual o ponto de vista do senhor também, doutor Vinícius, sobre essa palestra que a doutora Carol, enfim, fez e, de certa forma, levantou esse grande debate? Sim, é um debate importantíssimo que traz outra ciência ligada ao direito das famílias, que é a biologia, que foi tratada na palestra dela. E é uma relação jurídica que merece regulamentação, que hoje não temos. Que nosso sistema jurídico é o sistema civil law, né? Onde todos os direitos têm que estar normatizados em lei, em decretos, constituição, é o sistema romano-germânico. E essa relação jurídica ela não é prevista em lei, em norma nenhuma. São em normas de conselhos de medicina, assim, normas infralegais inteiramente. E isso precisa constar em lei para que seja retirada essa celeuma. Semana passada foi instaurada a comissão de atualização do Código Civil, que contém vários membros do IBDFAN, exemplo da advogada Maria Berenice Dias, do advogado Carlos Elias, do professor Rolfo Madaleno, que são membros do IBDFAN. Professor Giseldo também. Giseldo Hironaca. E rogamos que isso seja discutido, debatido e positivado. E, sobretudo, além das questões que já foram levantadas pela Carol e pelo Pablo, que seja estipulado um prazo, seja decadencial ou prescricional, para que seja feita a implementação do óvulo, do embrião na mulher que vai gerar essa criança, para tirar e para dar segurança jurídica para toda a população, porque esse procedimento de inseminação vai se tornar mais popular, seja para casais heteroafetivos, seja para casais homoafetivos que queiram ter um filho biológico ou com embriões doados, porque é uma questão que envolve também afeto. Então, precisa ser regulamentado de uma vez por todas para acabar com essa insegurança jurídica que vivemos atualmente. E aí, doutora Micaela, embrião pode ser ou não pode constar ou não da linha sucessória? Diante da palestra proferida, diante das opiniões, diante dos debates, a senhora chegou à conclusão? Eu sou do mesmo entendimento da Carol. Opa. E até pelos princípios basilares da Constituição. O artigo 226 da Constituição é claro. Família é tudo aquilo que tem igualdade de tratamento, afetividade. Então, como que a gente considera a família hoje? Ela é um fato, tem evolução. Então, como é que você vai trazer uma desigualdade de tratamento, como o Pablo falou, se uma criança nascer nessa forma de embrião, né, vier de um embrião de uma pessoa falecida? Estaria descumprindo a própria Constituição. Além disso, aquilo que a gente até levantou dos tratados, a autonomia de vontade do falecido. Ele já deixou ciência, se foi genérico ou não, é uma outra discussão do Código Civil. Não relacionado, assim, se é válido ou não. Porque senão daqui a pouco a gente vai estar tirando a autonomia de vontade de todo mundo que falece. Até vamos impugnar testamentos válidos ou não. Eu acho que vai levando para outras considerações, né? Então, se o artigo 226 da Constituição Federal não proíbe a desigualdade, muito pelo contrário, ela estipula que a família, ela deve ter entre a igualdade, entre outros princípios relacionados à família, né? E demonstra que... E não é taxativo, aquele artigo não é taxativo, ele é exemplificativo. Sim. Então, várias formas de família vão surgindo. Inclusive essa que a Carol citou. E até trazendo um outro debate, lá mesmo na palestra, o Fred Dier, que foi o que fez a abertura do Congresso, ele trouxe, além da época que a mulher ainda tinha o CPF do marido, já está trazendo, inclusive, a família multiespécie, que é uma outra família que está surgindo, que também não está positivada. Que família Nós temos, então, temos diversos projetos de lei. É o quê? O homem e o animal de estimação.
pets. E hoje tem muitos casos, não são poucos, são muitos casos que tratam da guarda compartilhada, regime de convivência e pensão alimentícia para animais de estimação. Porque muitas famílias hoje estão decidindo a não ter mais descendente. Alguns estão substituindo os filhos por animais de 4 patas, pelos filhos de 4 patas, na verdade, me corrigindo. E outros continuam tendo filho, mas tem sempre o irmão mais velho. A Carol mesmo tem um filho com certidão de nascimento que é um pet. Sim. Então é o irmão mais velho da filha dela. E aí, se há uma ruptura do casal, como é que fica esse pet? E isso também foi trazido ao nosso congresso, porque é uma evolução que não está positivada. Nós temos milhões, já temos acho que uns 10 projetos de lei a respeito disso, mas que não tem. Então, e tem muitas decisões já a respeito, muitas brigas, rupturas de relacionamento, união estável, divórcio, e que a briga fica unicamente pelo animal de estimação. Falar em briga, deixa eu aumentar essa briga mais ainda. Volto com a senhora já, doutora Carol. A senhora já pontuou aqui o que a senhora, a palestra, que realmente chama bastante aqui a atenção. E Posso só fechar uma frase em Pois relação ao que o Vinícius puxou, uma parte muito importante, que é justamente o fato de serem situações, essa questão de congelar óvulo, de inseminação artificial, de métodos de reprodução assistida, né? Sim. Sintetizando. Que a gente vê hoje no nosso dia a dia, com pessoas muito próximas, e não existe nenhuma lei que regulamente as técnicas de reprodução assistida. O que a gente se baseia hoje é no Conselho de Fiscalização, que normatiza questões que deveria normatizar apenas questões relativas à profissão da medicina, mas vem normatizando as técnicas de reprodução assistida e falando sobre a licitude ou não desses procedimentos. E essa é a grande polêmica. Um conselho não tem a legitimidade para fazer isso. Então, realmente, são situações que estão aí no nosso dia a dia e que não tem andamento. A gente não tem legislação que trate nem sobre a utilização das técnicas de reprodução, o que dirá sobre o direito sucessório desses filhos. Eu quero buscar com o senhor a palestra do senhor, mas a doutora Carol ainda insiste com o assunto e eu não posso fugir dele, doutor. Quer dizer, quando ela fala na reprodução assistida, evidentemente que também já é realidade a reprodução não assistida, a reprodução caseira, onde a mulher termina engravidando pelo seu método caseiro e tem a dificuldade de poder chegar no cartório e registrar, portanto, aí essa criança. Mas antes, deixa esse assunto aqui no radar, mas eu gostaria de ouvir também a polêmica que o senhor causou também dentro da sua palestra, para a gente ouvir também aqui os integrantes aqui do nosso debate. Walter, o direito das famílias, ele já, e os tribunais e a doutrina, eles já chegaram a um denominador comum de que os pais e os filhos têm deveres e direitos recíprocos entre eles. E no momento que você viola esses deveres, não cumpre com esses deveres, tem se debatido a questão do abandono à afetividade. Então, eu sou pai, não cumpri com meus deveres de pai para minhas filhas e existe esse abandono à afetividade configurado. Então, minha premissa é essa, existe o abandono à afetividade configurado. Ótimo. Quais são as consequências dele? A primeira consequência que foi trabalhada no Brasil foi a questão reparatória. Então, o filho que não conviveu com o pai, por responsabilidade do pai, ele pediu um valor de danos extrapatrimoniais por conta dessa não convivência. E aí, o direito das famílias no Brasil foi evoluindo para outros efeitos e o STJ decidiu que uma pessoa poderia tirar o nome o sobrenome do seu pai biológico do seu patronímico, né? Só que a pergunta que eu fiz para o Congresso foi: mas é possível outros efeitos desse abandono à afetividade que não seja a retirada do nome e que não seja a questão reparatória? Então, o caso que a gente tem enfrentado é o seguinte: normalmente pessoas maiores de idade já, com seus 20, 30 anos, elas já têm uma dupla paternidade no registro. Então, tem a paternidade biológica e tem a paternidade socioafetiva já registrada. Então, eu não posso fazer adoção mais daquele pai que é socioafetivo registrado, ele não pode mais adotar. E aí, a discussão que se tem é: o que eu faço então? Se eu
filho, não quero mais conviver com meu pai, eu já não tenho convivência com ele, mas eu não quero mais que ele tenha nenhum rastro nos meus documentos e na minha vida. Se eu não posso, se o outro pai não pode mais adotar, porque ele já está registrado como pai socioafetivo, o que eu faço? Então, eu trabalhei a hipótese de que, configurado o abandono afetividade, se a vítima do abandono afetividade, ela quer romper esse vínculo com o pai ou com a mãe biológico, ou mesmo socioafetivo, mas no caso biológico, ela pode pedir uma desfiliação como efeito do abandono afetividade. Então, eu romperia todos os vínculos de família e sucessórios com o meu pai ou com minha mãe biológica, nesse caso, e só manteria a restrição de não poder casar e de não poder construir uma união estável com ela. O resto, todos os vínculos, eles teriam extintos, retiraria-se o sobrenome do pai biológico, nesse caso, do patronímico da pessoa, da filha, do filho. Então, isso seria mais um efeito do abandono afetividade. Então, configurado o abandono afetividade, se a pessoa tiver esse interesse de romper os vínculos todos, eu defendi que é possível o pedido de desfiliação por parte da vítima do abandono afetividade. Agora eu volto com a senhora sobre o que a senhora, de certa forma, pode nos dizer sobre a palestra proferida, portanto, pelo Dr. Pablo, e coloca aqui uma pimentinha. Como ele diz, né, que sugeriu, né, pode pedir a desfiliação, tirar o pai, passar a borracha no nome do pai, apagar. Mas e se os avós, de certa forma, não quiserem que isso aconteça? Ele poderia, de alguma forma, buscar na justiça, não, é meu neto, eu quero continuar sendo avô ou avó desse meu neto. Por que vai passar a borracha? Só estou colocando uma pimentinha. Deixa eu ver aqui com a doutora Carol. Eu concordo com o Pablo, né? Enquanto o Pablo falava, eu pensava aqui, gente, se eu tenho uma situação de reconhecimento de socioafetividade, de pai socioafetivo ou mãe socioafetiva, ou seja, se eu consigo hoje regularizar uma situação fática, que na prática existe uma relação de pai e filho, de mãe e filha, durante anos, né, com todos aqueles elementos necessários para a constituição de filiação. Se hoje eu consigo reconhecer isso, inclusive eu consigo reconhecer de forma na multiparentalidade, ou seja, 2 pais ou 2 mães. Por que não o contrário, como o Pablo defendeu? Por que não reconhecer mais uma situação que não existia, né, durante anos? Ou seja, um vínculo meramente biológico que no decorrer do tempo deixou de existir. Então, concordo com o Pablo nesse sentido. Inclusive, outro tema do Congresso foi a questão da responsabilização por abandono afetivo, financeira, né, que a gente vê cada vez mais crescendo. E aí uma outra polêmica muito grande, Walter, é a questão quando eu peço o reconhecimento da socioafetividade para fins meramente financeiros. Queria também ouvir meu colega Pablo sobre isso, qual a opinião dele, né? Quando o interesse é meramente monetário mesmo, né? Às vezes até pós-mortem, aquele pai biológico morre e opa, eu já tenho um pai socioafetivo aqui, mas eu quero reconhecer aquele meu vínculo para fins de herança. E outra polêmica também que envolve esse tema é a questão do afeto. Se eu posso monetizar o afeto, se as pessoas são obrigadas a terem sentimentos por um filho, né? Se existe essa obrigação. Hoje, o entendimento majoritário é que o afeto não é obrigatório, mas o cuidado sim. Né? Se eu sou pai ou se eu sou mãe, eu tenho aquele dever de criação, de assistência e de cuidado com aquele filho. E isso sim, caso eu não faça, poderia gerar uma responsabilização financeira, que é o que a gente chama de indenização por abandono afetivo. Então, várias polêmicas envolvem o tema, e também é mais um tema que a gente trouxe para o nosso congresso, que ainda não tem legislação que trata. É o futuro, né? É o futuro, exatamente. Já volto com o senhor, doutor Pablo. Deixa eu ouvir primeiro o doutor Vinícius sobre esse tema, doutor Vinícius. Sim, primeiro eu quero fazer um desagravo público ao meu colega Pablo, ele como legítimo rubro-negro, no painel dele só mas todos fala time neutro, doutor, para não dar confusão. Agora já foi. Agora já foi. No painel que ele participou, todos os componentes estavam vestidos de verde. Menos eu. Menos ele. Tá certo. Então você faz o desagravo. Que é a cor do Palmeiras, nosso atual rival. Por isso que eu faço esse desagravo público. Obrigado, Vinícius. Que fizeram com ele no nosso congresso. Mas deixando de lado a brincadeira, esse tema é bastante atual
principalmente depois do STJ reconhecer que amar não é obrigatório, mas cuidar é. Se a pessoa tem um pai, tem um filho, e ele é o pai ou a mãe, é obrigado a cuidar dessa criança, mesmo que não ame, seja com amparo afetivo, seja com amparo financeiro, mas tem que cuidar. E isso foi reconhecido, esse abandono afetivo foi reconhecido como um ato ilícito, indenizável, tanto um ato ilícito de contratual ou indenizatório, e isso foi traduzido em pecúnia, mas a grande questão é converter isso, dizer quanto vale esse drama que a criança passa, e se esse drama é indenizável, se ele precisa de prova, ou seja, se o mero abandono afetivo, se ele já é indenizável, ou se eu tenho que provar que eu tive algum prejuízo com aquele abandono psicológico. Por exemplo, na escola tem o Dia dos Pais, eu não tenho meu pai, tenho que explicar por que eu não tenho pai, por que vai um avô, por que vai a mãe, por que vai um tio para representar o pai. E isso nas crianças causa um certo trauma. Então, a celeuma que eu entendo haver hoje em dia é se o mero abandono afetivo ele é indenizável, eu só preciso provar que eu tive prejuízo em decorrência disso. E eu concordo com a tese trazida pelo Pablo de que é possível a pessoa tirar o sobrenome do pai ou da mãe que abandonou e, inclusive, tirar a filiação dessa pessoa que abandonou. Eu também lido com crianças com deficiência. Inclusive, um ano atrás participamos de uma entrevista lá na APAI, que quando nasce a criança que tem uma deficiência, seja física, intelectual, o pai abandona a família por conta disso. Deixa a criança sendo cuidada exclusivamente pela mãe. Ou seja, vendo por esse lado, não teria nem como provar que essa criança teve algum trauma. Porque, se ela for deficiente intelectual, não sabe expressar sentimentos como uma pessoa dita normal, entre aspas, saberia expressar. Por isso é um tema que bem latente e que merece um melhor aprofundamento. Perfeitamente. Bom, antes de voltar com o doutor Pablo para um minuto, para arrematar o tema. Responder sua pergunta, né? Isso também, que eu queria também. tentar. Deixa eu também passar a palavra aqui para a doutora Micaela. Até a pergunta que ele fez dos avós, né? Que o Walter fez dos avós. Assim, eu acho que o Pablo deve ter a melhor resposta, mas eu acho que eles não têm legitimidade, porque o abandono afetivo, por mais que seja a família, né? Mas o abandono afetivo ali que está discutindo é do pai ou da mãe. Consta a filiação claramente, mas se há um abandono afetivo do pai ou a mãe, a discussão envolve o pai ou a mãe. Então, eu creio que eles não têm legitimidade. O Pablo é que deve responder isso com mais convicção do que eu. Agora, sim, uma forma que eles podem consertar é no testamento. Agora, ter legitimidade para dizer se pode retirar ou não o nome do pai ou a mãe, do patronímico, né, do pai ou da mãe ali, eu acho que não caberia, que não teriam legitimidade para essa discussão. Mas eu acho que o Pablo teria, por ser mais estudioso na matéria, teria Vamos mais ouvir, então, doutor Pablo? Então, tem duas situações, né? Uma, quando o abandono afetivo é exclusivo do pai ou da mãe, mas existe uma relação adequada, vamos colocar assim, né? Correta, entre a neta e os avós, aí não, você só romperia o vínculo com quem abandonou. Mas uma outra situação é que quando acontece o abandono pelo pai, principalmente em famílias mais abastadas socioeconomicamente, você também tem um abandono por arrastamento dos avós, dos tios, dos primos. Então, acaba, nessa segunda hipótese, você tendo um rompimento total com toda a linhagem colateral e em linha reta desse parentesco. Mas nos casos em que existe uma convivência adequada da pessoa com outros parentes, esse vínculo até se manteria. Aí eu só atingiria o vínculo com quem abandonou. Entendi. Porque senão eu estaria transferindo o efeito para terceiros. Mas, nesses casos em que você rompe o vínculo todo com todos os parentes,
nem precisa entrar com demanda, porque a própria demanda com o pai ou contra a mãe, isso já resolveria o problema. Não existe caso da necessidade de você, hoje, nenhum caso concreto no Brasil, em que se teve que se entrar contra os avós, e eu concordo com a Micaela, os avós não têm legitimidade nesse caso. Entendi. Doutor Vinícius, e nesse congresso, o que chamou realmente a atenção do senhor? O senhor expor aqui para nós, a gente também ouvir a opinião dos demais participantes aqui do nosso debate. Certo. Eu presidi a mesa, que contou com a participação da Maria Berenice Dias, que é uma das fundadoras do IBDFAN, criadores de teses, que inclusive de repercussão nacional, como a da homofetividade, por exemplo, que chegou aqui no Supremo, e do tabelião Geraldo Felipe, que é daqui de Brasília, e ele tratou sobre os machos alfa, ou seja, como o machismo que permeia ainda na sociedade, a gente tem que tirar isso do nosso convívio e literalmente nos desconstruir. Porque mesmo que ainda não tenhamos mente, mas a gente pratica atos de machismo no dia a dia sem perceber. Inclusive mulheres podem praticar isso porque era uma cultura que da sociedade que ainda é muito intrínseca, que ainda é existente, né? Inclusive, no Código Civil anterior, que foi revogado tem pouco tempo, tem 20 anos, existia prazo prescricional para o marido anular o casamento se descobrisse nas núpcias que a esposa era deflorada. Era assim que estava escrito, né? Se descobrisse que não era virgem. Sim. O estuprador seria eximido de indenização se ele se casasse com a vítima. E isso estava vigente até um tempo atrás. Por isso que foi de suma importância trazer esse tema ao debate, para a gente tirar isso do nosso convívio e tratar o feminismo não como antagonismo ao machismo, mas como a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Doutora Carol, quero ouvir a senhora também sobre o que expôs aqui o doutor Vinícius sobre esse assunto, também muito importante, né, nesse debate do IBDFAN. É muito importante, Walter, porque hoje a gente tem diversas formas de configuração de entidades familiares, de relacionamentos. Essa série que o Vinícius comentou da palestra do Geraldo é muito interessante, chama Machos Alfa. E são homens, assim, de meia idade, 40 e poucos anos, tendo que ver a masculinidade. Eles estão no momento, assim, de fragilidade da masculinidade deles, que eles têm ao lado mulheres fortes. Uma quer relacionamento aberto, a outra ganha muito mais que ele e é super bem-sucedida, enquanto ele perde o emprego, perde tudo. Então, essa cena específica que foi transmitida na palestra do Geraldo, que o Vinícius presidiu a mesa, ela é advogada, ela senta com o companheiro dela e fala, olha, eu quero um relacionamento aberto. Vamos colocar por escrito, vamos fazer um pacto de como vai ser, quais serão as normas que vão nortear o nosso relacionamento. E é o tal do combinado não sai caro, né, Walter? Eles estipulam, por exemplo, de que forma que eles vão tratar os outros relacionamentos, né? Tem até questões assim, a gente não pode repetir o encontro, né? Enfim, a verdade é que não pode ter entre amigos, né? Isso, não pode ser conhecido. Olha só. Eu recomendo essa série, é muito interessante. E eu acho muito interessante que eu morei 2 anos lá na Espanha. E a minha irmã até chegou de lá hoje. E lá a gente vê essas questões mais à frente que aqui no Brasil, né? Você vê as mulheres com uma postura... Claro, o machismo está enraizado, acho que no mundo inteiro, né, Walter? Não tem como, é estrutural. Mas a gente vê essas questões mais polêmicas de poliafetividade, de relacionamento aberto e tudo, mais visíveis, né? Nos programas de TV e tudo, enquanto aqui a gente ainda tem mais resistência, né? Principalmente por questões religiosas. E um outro tema interessante nesse contexto é também as relações poliafetivas, que hoje a gente tem uma proibição clara do CNJ de que os cartórios não podem registrar uma declaração de relacionamento poliafetivo, que é o quê? 2 ou 3 pessoas ou mais terem um relacionamento entre si. Essa é a poliafetividade. Então, antes, o que as pessoas faziam para tentar, eventualmente, ter o reconhecimento judicial? Iam no cartório e faziam uma declaração. Eu convivo
com fulana e fulano, ou fulano e fulano, enfim, nós 3 temos um relacionamento. Mas isso é uma declaração que ela fazia um cartório pronto. Mas veio o CNJ, o BDFAN até participou dessa decisão do CNJ, né, se manifestou favorável à manutenção da declaração. Não estou falando de decisão judicial, não, estou falando das partes terem a liberdade de ir no cartório e declarar a relação que elas têm. O CNJ proibiu. Hoje a gente tem uma situação de proibição. Os cartórios não podem registrar essas declarações. Então, essa é uma questão muito polêmica que entra também nesse debate de formas de relacionamento. E entra também no debate, que a gente conversou até um pouco antes do programa, da intervenção mínima do Estado, que foi até o tema do meu companheiro de painel, o Conrado Paulino, que é professor lá do Rio Grande do Sul, presidente do BDFAN do Rio Grande do Sul, que é isso, até onde o Estado pode interferir na minha relação, né? No meu relacionamento afetivo, de como eu quero viver a minha vida e planejar a minha família, né? São temas muito polêmicos e que estão no nosso dia a dia, na sociedade. Doutora Micaela, também, já a senhora vai também dizer o assunto que chamou a atenção para a gente ouvir também a opinião dos demais. Neste campo que é levantado pelo doutor Vinícius, qual o ponto de vista da senhora? Eu concordo com a Carol da intervenção mínima e principalmente a autonomia das regras de uma família, né? Acho que o Estado não pode interferir tanto nas regras e principalmente pelo machismo que o doutor Vinícius trouxe aqui. Por que não pode ter uma família poliafetiva? Por que uma família poliafetiva não pode ser reconhecida? Por que não pode ter um registro no cartório, que foi o tema, o resultado, a conclusão da palestra do Geraldo? Se a família é minha, as regras deveriam serem minhas, né? Mas não é isso que ocorre. Eu não posso ter algumas regras porque isso é contra o que a sociedade pensa, é contra o que é uma outra forma de família né, das pessoas, dos meus vizinhos, que entendem que a família é só entre homem e mulher. Não, hoje estamos vendo vemos que existe vários tipos de família. Inclusive até que eu trouxe de uma pessoa com animal de estimação. Então, por que não pode ter um relacionamento poliafetivo? Por que esse relacionamento poliafetivo não pode ser reconhecido? Aí, deixando de ser reconhecido, como é que fica o direito sucessório e o direito previdenciário? Que é até depois um assunto que eu gostaria de falar, que é o planejamento familiar. Tudo isso não existe, porque se ela é uma família que não é reconhecida pelo Estado, não é reconhecida pela Justiça, muita coisa fica sem discussão, né? Muita coisa fica sem proteção. Não é nem questão não só da poliafetividade, mas também das famílias paralelas. Exato. Ou seja, já chegou essa questão no Supremo para fins previdenciários, que se um homem é casado com a mulher e ele tem outra família e todo mundo sabe, e essa família tem filhos também, essa esposa, por exemplo, ela não é beneficiária para fins previdenciários, porque ela seria uma concubina. E essa conhecida, família, ele está falando de conhecida, né? E essa família dita como paralela, essa esposa não tem os mesmos direitos do que a esposa dita como oficial. Entendi. Doutor Pablo. E volta, o que está por trás desse debate, essa palestra do Geraldo foi espetacular. Primeiro é o seguinte, a monogamia é princípio? Se a monogamia for princípio funda, princípio constitui, princípio é obrigatório. Então, se a monogamia for princípio, eu vou ter qualquer violação a ele como uma ilicitude civil, por exemplo, certo? Então, as casas de swing que nós temos no Brasil, se monogamia for princípio, elas têm que ser fechadas, porque elas são negócios jurídicos ilícitos. Se a monogamia é princípio, eu não posso ter casa de swing. Agora, se a monogamia não é princípio e ela é uma expressão da sua liberdade, você, Walter, com a sua companheira, esposo, marido, quer ser monogâmico. Ótimo. Mas você, Walter, não quer ser monogâmico. Ótimo também. Então, o que está por trás disso é primeiro saber se a monogamia é princípio ou não. Eu entendo que não. Monogamia é uma expressão da sua liberdade, como a poligamia também. Quais são os efeitos dessa relação poliafetiva, dessa relação de família paralela? A gente pode discutir. Agora, eu não poder declarar no cartório, eu não posso chegar no cartório e falar, olha, eu sou amigo do Walter. O Geraldo Tabelião vai lá e vai declarar. O Pablo disse aqui que é amigo do Walter. O Pablo disse aqui que vive em poliafetividade com o Walter, com o Vinícius, com a Micaela e com a Carol. Agora, o que esses efeitos vão gerar no direito brasileiro, a gente pode discutir. O que está acontecendo com a poliafetividade, com as uniões paralelas, é a mesma coisa que aconteceu com a união estável heteroafetiva na década de 50. Na década de 50, o corregedor do Tribunal de São Paulo, Walter, mandou
todos os tabelionatos de notas cancelarem todos os registros de união estável heteroafetiva. Não vou nem discutir homoafetiva. Na década de 50. Algum tempo depois, o Supremo vem e diz, não, é possível você ter uma união homoafetiva. Então, e é possível você ter uma união estável heteroafetiva. A poliafetividade, eu trabalho com poliafetividade desde 2007. Já ouvi que isso era uma orgia gourmet, que isso era... Eu não vou falar os outros nomes que falavam, né? Mas aí, depois, as pessoas foram vendo que eu tenho o direito de ter uma relação diferente que a Carol quer ter com o marido dela. E qual o problema? Então, o que está por trás disso são 3 coisas. Uma, monogamia, princípio ou não. Vamos admitir que a gente concorde com os nossos regramentos dessa família aberta. Eu estaria violando a fidelidade? Porque, olha só, quando você casa, o Código Civil diz que você tem um dever de fidelidade. Se você vive em união estável, Walter, o Código fala que você tem um dever de lealdade. Até agora ninguém explicou qual é a diferença de um e de outro. Aí a pergunta que eu faço é, eu combino com você o nosso relacionamento aberto. E eu cumpro. E você cumpre o que nós combinamos. Eu estou violando a fidelidade ou não? Tudo vai depender se você entender que monogamia, se ela é princípio ou não. Esse é o ponto. Deve ter gente já assim, tipo assim, pensando, por que eu não participei deste congresso? Mas, doutora Micaela, deixa para nós também o que chamou mais a atenção da senhora, para a gente ouvir também aqui os demais componentes da nossa mesa. Eu gostei muito, todas as palestras, né? Porque foram todos bem escolhidos, mas a do planejamento familiar e previdenciário da doutora Thaís Riedel, né? Que é uma coisa que a gente não tem na nossa família. Muitas famílias não pensam no futuro, assim, não fazem um planejamento previdenciário da mãe, do pai, de como vai ser se um falecer, ou se aquele sofreu um acidente, tiver uma incapacidade, como é que fica aquela família, né? Como é que ficam os filhos? Tem seguro de vida, não tem seguro? Então, o debate que ela trouxe, eu acho que alertou muito para muita gente pensar em fazer um planejamento, esse previdenciário, justamente para quando a família chegar acontecer uma situação de risco, ela ter alguma forma de continuar aquela família não ser dissolvida por uma falta de organização, né? Uma falta de financeira. Que a gente sabe muito, né? Que uma causa financeira, ela traz diversos problemas familiares, né? Pode levar, inclusive, à separação, que a gente tem visto muito isso. Ou até assim, a ausência de estudo, de condições de gerir, né, para os filhos. Então, eu acho que o planejamento que ela trouxe, essa forma de fazer um planejamento familiar, acho que foi muito importante para o futuro, né? Para todo mundo pensar no hoje, já estudando hoje para o amanhã. Bom, esse assunto nós vamos colocá-lo para ouvir os senhores e também as senhoras daqui a pouquinho. Peço licença para que possamos ir para o nosso intervalo. Podem acreditar, 1 hora já se foi, né? Mas daqui a pouquinho a gente retorna e vamos dar sequência ao nosso Justiça na Tarde. São 15h58. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 16 horas mais 5 minutos e o programa de hoje está justamente resgatando, trazendo, conhecendo os pontos que foram debatidos neste congresso que ocorreu aqui na nossa capital federal. Mais precisamente o 10º Congresso de Direito das Famílias, quer dizer, o título esse, né? 10º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões, uma promoção, portanto, aí do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é o IBDFAM, a seccional aqui da nossa capital federal. Um evento que foi realizado no Centro de Convenções de Brasília nos dias 2, 3 e 4 e com temas de muitas discussões, temas realmente de futuro. Todos que estão nos acompanhando até o presente momento já perceberam realmente a importância e o grau elevadíssimo dos debates que transcorreram nesses dias aqui na nossa capital federal. E nós estamos buscando aqui, tendo o privilégio de conhecer e levar para você também que está nos acompanhando, tanto pela 104,7 FM, como também
pelo nosso canal da Rádio Justiça no YouTube, acompanhando, portanto, aqui com quem participou, com quem organizou, com quem também foi o coordenador científico, ou seja, as pessoas que estavam com a mão na massa e que também palestraram e que também debateram e que agora estão nos contando, portanto, aqui os assuntos. E a doutora Micaela falou aqui, né, do que chamou-lhe a atenção, no caso aqui a palestra da doutora Thais Riedel, especializada, portanto, no direito previdenciário, é aqui de Brasília, que falou no planejamento familiar e previdenciário. Um minutinho só para a senhora contextualizar, para a gente ouvir os demais presentes aqui da mesa. Chamou a atenção da senhora, será que chamou também a atenção dos demais palestrantes? Só para a gente contextualizar, doutora Micaela. Claro, o que ela trouxe muito, ela trouxe deixou a gente com a pulga atrás da orelha. A gente faz um planejamento familiar dentro das nossas famílias, pensando no futuro, no caso de falecimento de um dos cônjuges, no caso de falecimento de um dos companheiros, né? Ou em caso de acidente também, que algum perca aquele principal rendimento dentro da família, a principal subsistência. Como é que fica? Como é que fica essa família no caso de uma tragédia, assim, né? Algum problema acontecer? Chamou a atenção da senhora? Chamou a atenção. Será que todo mundo aqui fez o planejamento familiar? Doutora Carol. Walter, primeiro eu vou fazer só um arremate do tema anterior, que eu levantei a questão da poliafetividade, das relações poliafetivas, que são relações entre 3 ou mais pessoas, e é importante diferenciar das famílias simultâneas, das famílias paralelas que o Vinícius trouxe, né? A poliafetividade, as pessoas relacionam-se entre si, 3 ou mais pessoas. E nas famílias simultâneas, existe uma situação de que uma pessoa tem mais de uma família, né? Ou seja, eles não se relacionam entre si. O caso que o Vinícius citou, que é um caso que ficou muito polêmico e foi para o STF e foi uma situação que é importante trazer para você ver como, de fato, não existe regulamentação para situações cotidianas da nossa sociedade. Eram 2 famílias. Uma tinha mais ou menos 10 anos, um casal tinha mais ou menos 10 anos juntos, eram casados no papel, e ele tinha uma outra família também com uma mulher, que eles pediram reconhecimento da união estável por mais ou menos uns 9 anos. Assim, a diferença entre uma e outra era muito pouca. E uma tinha, 8 filhos e a outra também tinha 8 ou 9 filhos. Então, o que diferenciava realmente as 2 famílias era um papel. E nesse caso em concreto, e vocês lembram até, foi muito engraçado, assim, foi muito simbólico esse caso, porque um dos nomes dele, um era Paixão, outro era Amor Divino. Da Paixão e Walter do Amor Divino, Amor e Divino. Simone da Paixão. Olha, Walter do Sérgio Melo, não foi? Ministro, não, quem foi? Foi Ares Brito, né? Ares Brito, Não, foi Ares Brito? Acho que foi Ares Brito. Ares Brito votou favorável, mas acabou perdendo. Foi. E isso foi um verdadeiro muito... poema. 20 e poucos anos de relacionamento. Exato. Então, assim, era uma situação muito semelhante e a família que não tinha um papel ficou totalmente desamparada pelo nosso ordenamento jurídico. Só para fazer para fins previdenciários. Exato. Mas os filhos não ficaram. Exato. Olha só. A família que a gente fala é o relacionamento homem e mulher. Não teve valor nenhum aquele relacionamento de tantos anos, enquanto o outro, por conta do papel, teve esse reconhecimento. Nesse caso, eles dividiam o Natal. O Natal ele passava com a Simone da Paixão, que era... Simone da Paixão. Walter do Amor Divino e Simone da Paixão, o nome deles. Isso. E no outro Natal, o Ano Novo, passava com a esposa. Então, você vê, eles apagaram essa relação, né? Exato. É muito complicado isso. Pela questão do formalismo. E aí, Walter, só para entrar agora no tema da Micaela, para não bagunçar o programa. Realmente chama muita atenção, e o ponto que eu quero trazer é o seguinte: após a pandemia, Walter, as pessoas se deram conta que podem morrer. Né? A gente tinha a questão da morte, que ainda é um tabu quando a gente vai falar com o cliente. Mas e planejamento sucessório? E testamento já fez? Até hoje tem muita gente que se assusta. Não, mas eu tô bem, eu não vou morrer não, né? Mas a situação mudou muito pós-pandemia, né? As pessoas se deram conta de que... O pessoal caiu mais na real. Tá, nem na real, né? Que mesmo jovem você pode morrer. Claro. E a sua família, os seus filhos, você já pensou? Você já parou para pensar como é que vai ficar? Então, a questão da morte está sendo olhada para as pessoas. A gente tá... Tanto que aumentou muito a procura por seguro de vida, por planejamento sucessório. Testamento, né? Então, essas questões, o direito sucessório em si teve um boom, assim, né? Na nossa realidade. As pessoas estão procurando mais se organizar. Inclusive, quando você organiza tudo em vida,
fica mais barato, né? Fica mais fácil, porque o inventário ainda é um procedimento muito burocrático e trabalhoso. E caro. Exato, e caro. Então, realmente, essa questão que a Micaela trouxe é muito interessante, muito importante para a nossa atuação na advocacia, mas também para a nossa vida pessoal, quando a gente fala em pensar no futuro, em planejar a questão previdenciária também. Deixa eu ir com o doutor Vinícius do senhor. Doutor Vinícius. Sim, pegando o gancho aí que, infelizmente, nossa população não tem o hábito de se planejar, seja de forma previdenciária ou sucessória. Mas isso é culpa da população? Eu entendo que não, que é uma cultura mesmo de não se planejar, porque o regramento existe, apesar de algumas lacunas, mas existem as regras. A nossa previdência oficial ela é a mais completa do que a privada, e só que tem um defeito, porque se a pessoa que contribui, que institui aqueles benefícios, ela falecer, aquele dinheiro morre, fica para o Estado. Ou seja, os beneficiários, ninguém vai se beneficiar daquele dinheiro, a não ser que haja uma pensão por morte. Mas se a pessoa não tem dependente, aquele dinheiro simplesmente... Ou se ela não atingiu, né, o tempo Isso, fica o pro limite Estado. de pagamento, fica para o Estado. O ideal é fazer a previdência oficial e complementar com a previdência privada, que a depender do regime, pode ser inclusive isento de imposto de renda, né, debitar, e pode ser partilhado em inventário. Não sei se será pertinente a minha colocação dentro deste tema, mas tem interesse de quem cuida da Previdência de que a população tenha realmente a cultura do planejamento familiar e previdenciário? Isso é com o senhor, doutor Pablo. Eu acho que é um problema cultural no país, porque as pessoas não se previnem. Mas não se previne porque às vezes não foram motivadas para isso. Porque Mas, é por difícil exemplo, entender também, né, a previdência. Não, pode tudo ser. bem, a previdência é mais complexa, mas seguro de carro. Você conhece quantas pessoas que não têm seguro de carro? Eu tenho amigas que não botaram porque achavam que era um dinheiro jogado Não fora. serve pra nada. Aí teve um acidente, deu perda total, perdeu o carro inteiro. Então a gente tem pessoas. Uma coisa é falar, eu não tenho seguro, ou não tenho a Condições de previdência pagar. por conta que eu não tenho condição de pagar. Aí é outra coisa. Sim. Mas as pessoas muitas vezes economizam com isso e gastam com outras coisas menos importantes, porque eu tive um caso de um amigo que ele era professor há muitos anos numa universidade e assumiu um outro cargo público. E aí ele teve que pedir exoneração da universidade porque os tempos de contribuição previdenciária dá uma confusão danada com o novo cargo. Teve que pedir exoneração da universidade para poder assumir um outro cargo público. Quem determinou isso foi a vontade dele? Não, foi a questão previdenciária. Então, a palestra da Thaís foi excelente, como sempre, mas é muito importante que nós tenhamos essa questão de prevenção. Só para você ter ideia, Walter, fugindo um pouco do tema, mas sem fugir. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo 6º, inciso 6, que fala assim, que se protege com a prevenção e a reparação dos danos ao consumidor. Eu fiz uma pesquisa no STJ, de 91 a 2014, 69 acordos só do STJ que trataram da prevenção dos danos ao consumidor. Esquece reparação, falando da prevenção. Você vê, 69 acordos no STJ, tem um monte de processo, de 91 a 2014. Por quê? Prevenir e precaver e precaucionar, que a Micaela é craque em direito ambiental também, isso não faz parte do cardápio do brasileiro e da brasileira em regra. Seja ele ou ela com a condição socioeconômica menor ou maior. Entendi. O ministro Fachin também participou e foi palestrante deste congresso. Doutora Carol, o que chamou realmente a atenção? Porque muito tem se falado, né, enfim, na palestra do ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, onde ele, de alguma forma, né, ele fala na construção do sentido de constitucionalização do direito privado. Explique isso para nós, realmente, a importância do que foi dito pelo ministro Fachin neste congresso. Perfeito, Walter. Foi uma alegria, né, ter o ministro encerrando o nosso congresso. O eixo do nosso congresso, o tema central, inclusive, ele trouxe essas ideias tão bem defendidas pelo ministro Fachin, que é a constitucionalização do direito privado.
Inclusive, o nosso presidente Leonardo Carvalho contou pra gente que encontrou o ministro e o ministro elogiou muito o nosso congresso, o que deixa a gente muito lisonjeada, né? Nós todos somos admiradores. E esse eixo foi muito bem construído pelo Pablo, nosso coordenador científico, falando justamente dessa análise constitucional. O que diz essa escola que o ministro Fachin tão bem fala, né? Que todo ordenamento jurídico ele tem que sempre estar em conforme com a Constituição Federal. E quando eu falo Constituição, eu não falo só no aspecto formal da Constituição. Eu tenho que fazer uma análise também da Constituição como substância e da Constituição também de forma prospectiva, ou seja, pensando no que o texto constitucional vai projetar. Por exemplo, trazendo para mim a questão, e eu falei também dessa análise constitucional do direito privado na minha palestra, eu tenho lá uma situação sem legislação, sem tanto a utilização das técnicas reprodutivas, como o direito sucessório daquele filho concebido após a morte. Eu tenho que olhar para a Constituição para responder minha pergunta. E aí a Micaela falou também, o Pablo, o Vinícius, da igualdade entre os filhos. Por que o filho, ele nascido após a morte de um dos seus pais, ele não vai ter o direito sucessório que o filho concebido e nascido com o pai em vida vai ter? Né? Onde está essa igualdade entre os filhos, que é um princípio constitucional, também a proteção do planejamento familiar, também é um princípio constitucional que a minha questão também olhou para ser respondida a minha pergunta. Outra questão muito importante é a dignidade da pessoa humana, que como ensina a professora Maria Celina Bodin, ela é a alma da nossa Constituição Federal, né? A dignidade. Aonde está a proteção daquela criança que vai nascer após a morte do seu pai? Né? Cadê o superior interesse da criança, que também é um princípio constitucional reproduzido no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil. Então, a análise de toda e qualquer questão formulada, ela tem que ser respondida olhando para a Constituição, nesses aspectos que a gente comentou. Isso é o direito civil constitucional, que é a análise da Constituição, de toda e qualquer análise do direito privado, e principalmente quando eu falo do Código Civil, sujeitando-se à Constituição Federal. E aí, deixo a palavra para o nosso Isso professor. não significa, para ficar claro, porque isso é uma confusão que fazem, que a ideia de constitucionalização vai impedir ou vai destruir ou vai tornar sem efeito o Código Civil. Não é isso. É que você, a partir das questões do Código Civil, você tem que fazer a filtragem constitucional. Então, quando a Constituição de 88 veio, ela falava de igualdade entre filhos, falava de igualdade entre homem e mulher. Mas o Código de Processo Civil, que era de 73, falava de foro privilegiado da mulher. Isso fere ou não a Constituição? O Código Civil falava de filhos havidos fora do casamento e filhos dentro do casamento. Isso viola ou não a Constituição? É esse que é o ponto. Não é a Constituição substituindo o direito civil ou o Código Civil. Ao contrário, é fazendo uma filtragem qualitativa naqueles institutos do direito civil para que se possa aplicar da melhor forma. Essa questão, por exemplo, de entidades familiares, que foi tão bem trazida aqui no Congresso, eu preciso ter uma lei para constituir uma entidade familiar, ou eu posso ter essa Constituição sem lei, mas de acordo com o ordenamento jurídico? É esse que é o ponto. A união estável só foi ter lei em 94. E vou dizer que não existia união estável antes de 94 no Brasil? Esse é o ponto. É o que eu acho que vai caminhar a questão da poliafetividade, a questão das famílias paralelas, a questão da família multiespécie. E uma coisa importante que a gente tem que debater: essas relações familiares, seja de casamento, de união estável, não precisa necessariamente ter relação sexual. É bom que tenha, Walter, pelo menos para mim. Mas, se não tiver, qual é o problema? Sim. Você não pode formar uma família com o seu melhor amigo, que vocês moram juntos, têm negócios juntos, às vezes são sócios de uma sociedade, e você convive, mora com ele. Você não pode falar que você tem uma família com ele? Né? Teve uma decisão essa semana, né? De um reconhecimento de uma entidade familiar. Essa é chamada família anaparental. Uhum. Quer dizer, o assunto realmente, ele é provocante. Né? Provoca, vocês falando aqui, eu fico aqui já imaginando, né? Quer dizer, eu já estou, vocês falando aí, enfim, do futuro, eu aqui pensando no presente
em que o feminicídio vem acontecendo de forma, uma escala assim assustadora, nos deixando realmente perplexos diante de tanta violência. E se a gente arrumar a casa, no sentido que estamos aqui abordando, falando das relações familiares e outras coisas mais, seria o início de um caminho para que possamos, de alguma forma, ter mais amor e menos ódio dentro de casa, doutor Vinícius? Obviamente, Walter, porque algumas pessoas ainda entendem que a mulher é uma pessoa de menos direito, né? E mais obrigações. Você vê em casa, mulher faz mais coisas do que homem, isso pesquisas demonstram. Infelizmente, muitas pessoas, muitos homens ainda tratam a mulher como uma posse deles. Que ele tem que fazer o que ela manda, o que ele manda, o que ele deixa. E não é assim. Nós somos sujeitos de obrigações e de direitos. Não somos melhores nem piores que nós homens, não somos melhores nem piores que as mulheres. Somos iguais e temos que buscar ainda mais essa igualdade. Mas, infelizmente, muitos homens ainda tratam mulheres como um ser menor, inferior, subserviente, que, infelizmente, ainda vem causando muitas mortes. Muitas crianças ficam órfãos, até de pai e de mãe, porque a mãe falece e o pai vai preso e ficam relegadas a ser cuidados pela família ou então por uma instituição de caridade ou pública. Por isso que é muitíssimo importante e é um tema intrínseco ao direito das famílias também. Tanto que nós possuímos comissões de violência doméstica, de combate à violência doméstica. E é um tema que precisa ser mais aprofundado e eu diria mais que precisa ser mais apenado legalmente. Eu entendo que deveria aumentar a pena para quem comete esse crime hediondo. E para a senhora, doutora Micaele? Eu acho que é mais uma questão cultural que... Como é que a gente pode mudar isso? Com as mulheres participando dos debates, que é o que tem ocorrido, as mulheres levantando a bandeira para fazerem parte dos seus lugares. O debate né? das mulheres, mas sem um homem para ele, de alguma forma ali... Com os homens participando, porque só assim para mudar, porque a Constituição de 88 ela já falava na igualdade entre homem e mulher. Então, assim, legislação nós já temos, criminalização nós temos, como o doutor Vinícius pode penalizar cada vez mais, mas acho que aumentar a pena, só isso não vai adiantar. Enquanto não mudar a cultura cultural, eu acho que nós vamos continuar penalizando, vamos continuar aumentando a pena, a Constituição já prevê essa garantia e nada vai mudar. Então, eu acho que a participação, é o que a gente tem feito, a participação das mulheres junto aos debates, a reivindicação das mulheres nos lugares. Então, essa forma, essa mudança social, que eu acho que vai diminuir esse feminicídio, é a mulher fazendo parte, pedindo para fazer parte. Então, isso o homem começa a respeitar. O homem começa a ver aquela mulher trabalhando, o homem começa a ver que a mulher está trazendo renda para dentro de casa e ele vai se acostumando. E isso é uma mudança que vai acontecendo aos poucos, que eu acho que já está acontecendo. Temos ainda muitos casos de feminicídio, mas essas mudanças estão acontecendo aos poucos, né? Hoje as mulheres estão em tudo quanto é lugar. Hoje as mulheres estão pleiteando mais. As mulheres estão reivindicando mais e elas hoje são bem mais capazes. Por quê? Porque hoje elas conseguem estar nos lugares que elas querem, né? Estar nos lugares que elas... nos estudos, participando de diversos debates, sendo convidadas para congressos. Antes, tem congressos que a gente vai até hoje que a maioria é homem. Mas por quê? Porque será que aquela mulher ali não consegue largar? Ou alguns falam, mas é porque a mulher é casada, tem filhos, ela não consegue vir para palestrar. Não, hoje as mulheres estão indo, estão deixando os filhos em casa com os maridos ou com um terceiro para cuidar, mas elas estão pedindo, estão mandando, estão requerendo aqueles convites. Então, a gente vê muito, nosso congresso mesmo, tinha uma quantidade de homem e mulher ali proporcional, porque tem muita mulher capacitada. Esse não seria o ponto, doutora Carol, ou seja, o sucesso das mulheres que de alguma forma incomodam os homens que não estão devidamente preparados para isso? Também, Walter. Primeiro, obrigada por trazer esse tema. Sempre, né? Sempre que eu venho, eu tenho a felicidade de falar por esse tema e você vem trazendo esse tema tão importante. Primeiro, falar que o BDFAN, como o Vinícius bem pontuou, tem uma comissão de combate à violência doméstica. Infelizmente, é uma realidade absurda, né? Enquanto o homem se sentir propriedade do corpo feminino, vai continuar acontecendo. Né? Exatamente. Aquele caso da menina do Uber é algo assim inimaginável.
E é impressionante. Para mim, O caso da De menina Minas. que praticamente estava desmaiada Isso. dentro de um Uber que levou até a residência. Segundo o motorista, ninguém saiu de casa para colocar a menina para dentro, largou na calçada e passou o motoqueiro e depois passou um terceiro e cometeu, portanto, a Exato. violência sexual. Exato. Só E para contextualizar. para o nosso ouvinte. Perfeito, Walter. E aí eu fico me pensando assim, imagino o que passa ainda na cabeça de um homem para ver um corpo feminino no chão e se sentir no direito de utilizar aquele corpo, né, como objeto. E que é o que acontece muito na violência doméstica, que geralmente a mulher apanha dentro de casa. Então o homem, ele se sente proprietário da mulher e ela não pode decidir viver a vida sem ele, ela não pode porque simplesmente ele se acha no direito de acabar com a vida dela, porque ainda sente propriedade. E um dos caminhos é justamente esse, que a Micaela tanto trouxe. Eu fico muito feliz quando eu atendo uma mulher, Walter, assim, tem casos que a gente entra nessa esfera criminal. Lá no escritório tem uma parceira criminalista, tenho também a Micaela, que também atua nessa área, mas é muito gratificante quando a gente sai de uma consulta, de um atendimento, empoderando aquela mulher. Porque a informação é poder. Por isso que o PDFAN tem um papel tão importante. Quando a gente promove palestras, quando a gente fala sobre o tema, que é o que a gente está fazendo nesse momento, quando a gente informa essas mulheres e quando a gente sai de um atendimento com uma mulher, ela falando, gente, agora eu estou me sentindo mais forte para tomar uma decisão, para sair desse relacionamento abusivo, desse relacionamento tóxico. E muitas vezes, Walter, ela não sabe que está sendo vítima de um relacionamento, de uma violência psicológica, de uma violência física. E isso não escolhe classe social, não, Walter. A gente atende, às vezes, pessoas com uma boa condição financeira que vivem situações, assim, absurdas, que a gente não imagina, né? Já teve caso lá no escritório de uma mulher que o homem tinha uma tabela de penalidades para ela fixada na parede, cada descumprimento das tarefas domésticas dela. Você imagina, assim. E que quando eu falo de tarefa doméstica, não lavou direito a louça, não limpou direito o chão. Então, é absurdo ainda o que acontece. Mas eu, como otimista que sou, concordo com a Micaela quando eu falo que a gente está avançando. A passos lentos, mas a gente está avançando. E isso dá gás para a gente lutar cada vez mais. De empoderar essas mulheres, de nós buscarmos um lugar de poder. Porque a gente tem muita mulher qualificada e a gente precisa olhar para essas mulheres e chamá-las para integrar o espaço de poder. E as mulheres precisam buscar também esses espaços de poder. E essa questão do poder da mulher, de certa forma, ameaçar um pouco a masculinidade, acontece muito. E, mais uma vez, eu indico que vocês assistam a série que o Vinícius trouxe, porque ela traz justamente isso, né? O quanto dói no homem. E sabe uma coisa que eu costumo muito falar, Walter, que o machismo, ele afeta muito o homem também. Você vê quantos homens se matam, cometem suicídio no Brasil, e geralmente por questões financeiras, né? Porque eles têm na mente ainda, a sociedade impõe que ele que tem que pagar as contas de casa, exato, que ele não é homem o suficiente se ele não pagar as contas de casa. Se você parar para conversar, isso é uma coisa que eu falo muito com os meus amigos, com meu marido, os homens, eles ainda... As gerações mais novas estão melhorando, mas eles ainda têm dificuldade de falar sobre sentimentos, né? A gente está com um problema de relacionamento, tudo a gente corre para amiga, vai contar e tudo. Os homens ainda têm aquela trava, né? De se abrir, de conversar sobre sentimento, de poder ser sensível. Então, o avanço dessas questões de paridade, de empoderamento feminino, ele beneficia toda a sociedade, aos homens também, e toda a sociedade. Walter, só Pois não, perder. Você tem uma ideia? Na década de 90, se você fosse professor de direito das famílias, principalmente das famílias, sucessões nem tanto, mas das famílias, outros professores chegavam para você e falavam assim, isso aí é direito de menininha. Se você é um bom civilista, tem que dar obrigações, contratos, direito das coisas, mas família é coisa de menininha, é um direito como se fosse um direito menor. Entendi. Entendeu? Então, e você vê isso hoje, você tem uma participação feminina muito maior no direito das famílias e das sucessões do que em outras áreas do direito civil. Então, se você pegar um congresso de direito contratual, se pegar um congresso de direito das famílias, você vai ver que a participação feminina é maior no direito das famílias. Até por essa cultura machista, né? Esse é direito de menininha, então você vai estudar direito das famílias, o outro vai estudar direito das obrigações. Então, você vê, dentro do próprio direito civil existia esse machismo, não de todo mundo, obviamente, mas existia na década de 90, 80, professores renomados que falavam isso, isso aí o Vinícius não é bom não, estuda aqui esse direito de menininha aí, família e tal.
E hoje a gente vê que não é bem assim, né? Doutor Vinícius, também dentro desse contexto, também gostaria de ouvir do senhor e acrescentar alguma coisa a mais, né? Ou seja, estamos aqui falando das famílias, a gente aqui imaginando, né, as famílias sem nenhum tipo de problema, que em muitas famílias acontece, ou seja, a questão das pessoas com deficiência. Quer dizer, nós temos debatido sobre as famílias, o futuro das famílias e também das pessoas com deficiência que estão no seio da família. Falamos aqui no planejamento familiar, essas pessoas dependem do seu próprio esforço, das suas próprias oportunidades, mas nem sempre os esforços e também as oportunidades também acontecem. O tempo passa, quem cuidava às vezes não está mais porque veio a falecer ou alguma coisa nesse sentido, sem nenhum tipo de amparo. Quando abordamos questões de família, se pensa também nas pessoas com deficiência? Walter, infelizmente não se pensa, porque as pessoas com deficiência, o Estado é omisso nessa questão. Quem presta mais auxílio e assistência são entidades filantrópicas, que bem ou mal recebem subvenção estatal. Graças a Deus tem as entidades filantrópicas. Isso. Né? Elas têm isenções tributárias, recebem dinheiro público para prestar esse serviço que deveria ser do Estado. Mas, infelizmente, são essas entidades que sozinhas, eu diria, que prestam auxílio às pessoas com deficiência. E também não existe um planejamento familiar nem sucessório, né, nesse tema, porque, por exemplo, quando os pais de uma pessoa com deficiência falecem, geralmente a família não quer cuidar. Já teve um caso lá na instituição que eu atuo, na APAI, que o pai não cuidou da pessoa com deficiência, a mãe faleceu e a irmã não queria cuidar. Queria interná-lo numa instituição de cuidados, sendo que ele não tinha nenhum problema psiquiátrico, nem nada. Ele só era uma pessoa com deficiência intelectual. É um sujeito de direitos e de deveres também, mas que, infelizmente, ainda é relegado como uma pessoa com subdireitos, digamos assim, que não tem o tratamento digno que merece. Entendo. Doutora, também gostaria de ouvir a senhora, doutora Micaela, e acrescentando um detalhe que hoje estão ganhando aí manchetes nas páginas de jornais, manchetes também no rádio, na televisão, sobre a ex-ginasta, a Laís da Silva, que hoje ela está denunciando que ela precisa de cuidadores e que ela tem sido violentada sexualmente e outras coisas mais devido à falta de sensibilidade no corpo. Ela não percebe, dependendo da posição que ela se encontra, e de repente se vê, portanto, aí atacada e temendo, portanto, aí vir a ser assassinada. Enfim, uma situação de fato dramática, uma situação que desperta realmente a atenção da sociedade, enfim. E graças a Deus tem o IBDFAN aí, né, que avança nessas questões, não se intimida em avançar, portanto, nos debates. E esse me parece, com toda certeza, que é um debate que não pode ser calado, né, doutora Micaela? Sim, até o que o doutor Vinícius falou. Falta o Estado abraçar, né, as pessoas com deficiência. E até teve uma palestra do Fernando Gaburri, que tem deficiência visual, e ele trouxe sobre o capacitismo das relações familiares, ou seja, a própria família, já que não temos a proteção assim tão completa do Estado, que o Estado não consegue realmente abraçar todo mundo, mas a própria família ajudar aquela pessoa a se desenvolver, né? a ter melhores condições. Agora, quando, obviamente, a gente fala de uma pessoa que não tem condições de trabalhar, que nunca vai ter, aí vem novamente o planejamento familiar previdenciário. Vem a família, porque vamos dizer que essa família toda se acabe, alguma coisa acontece, alguma tragédia, só fica aquela pessoa. Então, precisa de ter um planejamento familiar e um testamento, vem um direito sucessório, para dizer com quem que aquela pessoa vai continuar, quem vai ser o novo tutor daquela pessoa, para que ela continue desenvolvendo, porque só depender do Estado, a gente sabe que o Estado não tem capacidade de proporcionar tudo isso. Ele tem capacidade o quê? De trazer psicólogo, né? De oferecer psicólogo, mas agora de cuidar daquela criança,
sabemos. E é o caso da Laís também, assim, que o direito das famílias, né, que é o futuro, né, que é aquilo que a gente mais almeja, é que venham mais legislações, obviamente, positivando esse tipo de situação. E enquanto isso não ocorre, que a família consiga uma proteção, né? Que a família consiga ajudá-la numa fase dessa. O assunto realmente não se esgota, né? Temos aqui assuntos diversos e eu fico aqui... Pois não, doutor? Walter, olha só, eu tava dando aula uma vez num curso aqui em Brasília, o cara era consultor do Senado. Aí ele falou que democracia só existia da porta de fora da casa dele para frente. Pra rua. Então quer dizer que você pode ser ditador com seus filhos? Posso. Então quer dizer que você pode bater nos seus filhos? Claro. Dentro de casa quem manda sou eu. Então não tem democracia na sua casa. Eu falei, não, então tá. Então sua casa é o único lugar que tem um escudo que a democracia não entra. Você acha mesmo que no século XXI eu posso impor a minha autoridade de pai para o meu filho? Uma coisa, eu vou dar um exemplo meu. Minha filha falou, papai, não quero estudar inglês. Eu falei, não, minha filha, hoje você não tem condição de não estudar inglês. Você pode escolher onde você vai estudar. Agora, não estudar não é uma opção. Isso está dentro do meu limite como pai. Ou se ela está comendo de forma equivocada, isso vai causar um dano à saúde dela. Isso está dentro da minha autoridade como pai. Agora, eu não tenho o direito de impor a Micaela, que é minha filha, como ela vai viver, com quem que ela vai casar. Eu estou vendo uma série agora, aquela Operação Lyonés na Paramount Plus, né? Que tem o caso de uma menina que é da Arábia Saudita e ela vai casar lá com um casamento arranjado pela família. E se ela não casar, qual é a consequência? Ou ela morre ou ela tem prisão perpétua. Meu Deus. Isso, século XXI. Então, é esse que é o meu ponto. A gente tem que também mudar essa concepção de que pai e mãe podem fazer qualquer coisa. Por que você não vai fazer isso, Walter? Porque eu não quero, sou seu pai, eu estou mandando. Não é mais assim. Você tem autoridade parental. Você tem que... Uma coisa é autoridade, outra coisa é poder. Né? Então, você tem que ganhar o respeito do seu filho, da sua filha, porque aquilo que você fala para ela faz sentido. E não impor, porque você é pai, você é mãe, você vai impor. E essas questões de violência estão vinculadas a isso. A democracia não entra na minha casa, eu sou o dono da minha esposa. Por quê? Porque a relação família-propriedade, ela é misturada desde sempre. Se você pensar, eu sou o proprietário do meu imóvel, você é minha esposa, você é meu marido, posse, propriedade. E quando você fala de compartilhamento, de divisão, isso gera problema. Por que os inventários... Por que tem essas discussões? Não vai entrar o filho aqui, não pode ter porque não foi concebido. Para você não ter mais dividir o seu patrimônio da pessoa que faleceu. Então, essa relação família-propriedade é muito arraigada. E isso vai passando culturalmente. E aí, esses comportamentos violentos são normalizados. Né? Você xingar o seu filho, você xingar seu pai, você agredir verbalmente, agredir fisicamente, porque é normal. E Pois só não. complementando, Pois não. Walter, para você ter ideia, a gente pegou esses tempos lá no escritório o inventário que a esposa não tinha CPF. Ela realmente pertencia ao marido, né? Então, esse passado de propriedade e dos filhos também. A criança adolescente, ela não tem muito tempo que ela passou a ser sujeito de deveres. Antes ela era propriedade daquela família, né? Ela não tinha o reconhecimento como um sujeito de direitos. Então, essa questão da propriedade, que o Pablo falou muito bem, ela é importantíssima quando a gente analisa e quando a gente tenta dissociar a questão da propriedade em relação à família e às violências. E aí, complementando a questão da pessoa com deficiência, o nosso congresso teve um palestrante com deficiência, que é o Fernando Gaburri. Deficiência visual, né? Deficiência visual. Nós tivemos acessibilidade no congresso, nós tivemos tradutor de Libras durante todo o congresso, todas as palestras, e também nós tivemos todos os palestrantes, eles fizeram
Autodescrição. Audiodescrição, né? Que é você se descrever, né? Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. A gente fala porque é importante, mas eu acho que é o mínimo que a gente, enquanto instituto, exemplo, né? Exatamente, tem que fazer. E a questão do capacitismo também, e a exterminar, acabar com a violência também da pessoa com deficiência, que é ainda um sujeito mais vulnerável nessas relações, envolve isso também. A informação e trazer essas pessoas para os espaços de poder, os espaços de fala. E a gente tem uma comissão presidida pelo Ponce, muito bem, também da pessoa com deficiência no IBDFAM. Deixa eu deixar um tema aqui e ver quem é que pode responder. Estava aqui pensando num termo bíblico. O que Deus une, o homem não separa. A figura do casamento. E muito aqui se falou, né, sobre este ponto. A pergunta é justamente essa. É importante para poder ampliar o debate, se é que não esteja ainda no bojo da discussão, as religiões? Sim. Doutor Pablo. Eu tive um caso interessante. Eu vi o que aconteceu aqui em Brasília. O pai era católico e a mãe devota de Santo Daime. A criança tinha 8 anos. E aí, Vinícius, ela queria levar o filho para o culto. Não daria o chá, porque o chá é alucinógeno. Não poderia dar, mas ela levaria o filho para o culto. Aí o pai se insurgiu e entrou com demanda para impedir que ela fizesse isso. Aí, qual era a discussão? Qual é o limite da autoridade parental em relação à religião? Eu posso impor a minha religião ao meu filho? Se eu sou católico, eu posso impor a minha religião a ele? Qual é a diferença de levar o Santo Daime sem tomar o chá e levar na renovação carismática da Igreja Católica, que é aquela gritaria, aquela euforia e tal, ou levar naquelas sessões de descarrego em outro tipo de religião, ou levar naquelas sessões de neopentecostais, que tem aquela gritaria, que estou tirando o diabo, o capeta. Qual é a diferença? Então, esse é um grande problema, porque as pessoas elas querem impor aos filhos a sua religião, o seu modo de ver o mundo. Eu tive uma aluna, quando eu dava aula numa instituição aqui em Brasília, todo semestre ela reprovava. Eu falava, mas por que você é inteligente, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu quero ser fotógrafo, meu pai é juiz e ele quer que eu faça direito. Se eu não conseguir pela conversa, eu vou reprovando para ver se ele se toca, porque não tem jeito. E é isso, é você querer impor o seu modo de ver o mundo para o outro. E a questão da religião é muito arraigada nisso. O CNJ, no caso da poliafetividade, sabe o que o ministro disse? O Brasil não está preparado para as relações poliafetivas. Nunca vai estar, né? Porque nunca vai começar. É aquela história do bolo, né? Quando cresceu o bolo de vidro... Quando cresceu o bolo de vidro, o bolo nunca cresce, Micaela. Aí é difícil. Então, esse é o ponto. Se nós não trouxermos esse debate, e essa questão da religião é fulcral, porque todas as questões relacionadas à questão de aborto, a questão de você ter uma liberdade maior de relacionamento, está vinculada a questões religiosas. O que foi decidido no caso do Santo Daime? Autorizou. Desde que não tivesse tomasse o chá e tinha que ter e se a mãe fosse tomar o chá, como é alucinógeno, teria que ter uma outra pessoa para ajudar a criança, para ficar com a criança. Doutora Micaela, também nesse tema da religião, deixa eu ouvir o ponto de vista da senhora. Eu concordo com o que o Pablo falou e até respondendo a sua pergunta, se separa aquilo que Deus uniu, separa. E hoje a Igreja Católica até permite, né? Assim, não é que permite expressamente, mas aceita o divórcio. Porque se as pessoas estão infelizes, se aquele casal tem uma violência doméstica, como é que a igreja, como é que Deus vai falar, não, vamos manter aquele casamento mesmo mediante violência doméstica? Subjugação. Aí nós estamos indo contra até outra tese da própria Igreja Católica, da felicidade, da paz, da união. Então, assim, existem princípios até religiosos, né, que estão entrando em conflito. É manter um casamento, porque aquilo que Deus uniu não pode separar, mas ao mesmo tempo, assim, então Deus está falando, não, podemos ter, sim, um homem subjugando a mulher, podemos ter, sim, então, um homem violentando a mulher.
Exato. Então, tá vendo a incongruência? Acho que até por isso que hoje, expressamente não, mas já se permite, já se aceita o divórcio, né? Hoje as pessoas divorciadas não são tidas, não podem hoje frequentar a igreja, né? Não são tidas como descomungadas, justamente pela essa evolução. Porque sabemos, né, que culturalmente não dá para manter um casamento quando as partes não querem. Então, assim, se aquilo que Deus uniu, o homem pode separar. Doutor Vinícius? Eu concordo com a Micaela e acrescento mais porque o casamento nada mais é que um negócio jurídico, é um contrato atualmente entre duas pessoas que é aceitável, né? E se a pessoa se casa numa certa religião e essa religião não aceita o divórcio, essa é uma questão dentro daquela congregação. Agora, na vida fora da igreja, é plenamente aceitável dissolver esse contrato quando um ou os dois não querem mais. Que desde a emenda 66, que foi a construção do IBDFAM, a emenda constitucional 66, que tirou o requisito da separação para que se dissolvesse o casamento pelo divórcio, anteriormente teria que discutir quem foi o culpado pelo fim da relação. E se o outro não concordasse, teria que ter uma ação judicial, depois de 2 anos dessa ação judicial que poderia ser decretado o divórcio. Atualmente já existe até a figura do divórcio liminar, que a doutora Carolina já atuou em casos desse tipo, já escreveu artigos científicos sobre isso, que é um direito potestativo, que nada mais é do que eu posso livremente exercer esse direito, sem ninguém poder contestar. Se eu quero me divorciar, eu me divorcio e pronto. Depois eu discuto questão patrimonial, de partilha, guarda e alimentos, mas com relação ao divórcio, se o casamento foi civil, religioso com efeitos civis, no âmbito civil, ele pode ser facilmente dissolvido. Agora, no religioso, usa a norma da igreja. Entendi. Bom, como o nosso tempo já está caminhando aqui para um encerramento, o tempo voa. Tem outro tema bom para bater, Val. Pede um chorinho aí, Val. Apareceu o Jô Pediu Soares, um tempinho. né? Jô Soares. Pois é. Mas vamos fazer o seguinte, doutora Carol. Eu considerei 1 minuto e meio para a senhora, fora, portanto, ainda das considerações finais, para a senhora dizer realmente sobre o 10º Congresso que o IBDFAM promoveu aqui na capital federal. O que a senhora pode dizer? A gente já percebeu aqui na importância dos temas debatidos, muita gente que não pôde participar, com toda certeza no próximo vai estar participando, mas a importância no campo, acima de tudo, das famílias, sucessões. O que a senhora poderia dizer sobre este evento promovido por Brasília, mas que teve um alcance nacional? Eu acho que, depois de tudo que a gente falou, dá para ter um pouquinho da ideia do que significou o nosso congresso, né, Walter? Todo mundo saiu de lá instigado. E esse é o objetivo de todo mundo, de todas as falas, de todo mundo que trabalhou incansavelmente para a gente ter um congresso de total sucesso como foi, sendo tão elogiado, com tantos congressistas, que é despertar esse sentimento de todo mundo que assistiu. É a vontade de mudar, né? Nós, advogados, nós temos esse papel que é de dar voz ao cidadão, à população, de levar para o judiciário as demandas corriqueiras dos nossos representados. E muito mais do que isso, muito além do estudo científico, né? Um congresso desse tamanho, ele tem a importante tarefa de trazer informação, né, Walter? É tão importante, como a gente viu aqui, várias questões, elas se fortalecem quando a gente leva a informação para as pessoas, violência doméstica, a pessoa com deficiência, direitos, deveres conjugais, a questão da liberdade dentro de casa, a intervenção mínima do Estado, a proteção da criança e do adolescente. Quando eu falo dos limites a essa decisão parental, esse planejamento familiar, e aí no caso que o Pablo citou, eu acho que o limite é justamente esse, que é o dever dos pais defender essa criança de toda e qualquer situação de violência, né? Então, no caso que ele apresentou, não tem nenhuma situação aparentemente de violência. E a questão da religião, realmente, principalmente nos casos de guarda compartilhada, que a gente vê um dos pontos de maior divergência entre os pais, né? De religiões diferentes. E a gente vê muito isso acontecer. E aí bate de novo na questão da intervenção mínima do Estado. Então, são diversos temas que a gente trouxe. E eu acho que a gente trilhou um caminho de sucesso
no nosso congresso. E estamos com várias ideias para o nosso próximo congresso. Esperamos contar com vocês lá também. Agradecemos de verdade. E estamos muito felizes de falar hoje aqui do sucesso do nosso trabalho, que foi esse congresso. Espera aí que a senhora fala dentro de um minutinho das considerações finais. Eu começo com a senhora, doutora Micaela Brauna. 1 minuto e 15 segundos para as considerações finais. E já agradecendo pela atenção aqui com a emissora, doutora Micaela. O congresso, assim, um filho, né, que nós realizamos, o Leonardo, que não compareceu, o presidente, e a Débora, que foram os organizadores. Participei na parte financeira, né, eu fazia os pagamentos do congresso, e na parte estrutural ali dando o congresso. Agora, até o tema, o nome do congresso, o futuro dos direitos das famílias, né? Já não é o futuro, é o presente. Quer dizer, acho que o futuro aqui é mais pela legislação. Então, assim, foi um congresso com os melhores palestrantes, quer dizer, melhores não, tem muitos palestrantes bons também que ficaram de fora, porque eram apenas 2 dias, né? Que o primeiro foi apenas uma homenagem, né? De abertura de presidente. Então, assim, nós trouxemos os grandes temas, assim, que eu via que todo mundo conversando, buscando nos corredores, falando, nossa, eu não sabia daquilo, como... Até assim, para casos práticos, trouxemos soluções para casos práticos, alguns que levaram a novas teses, ou se falasse, poxa, eu posso escrever sobre esse artigo. Então, assim, creio que o congresso, ele atingiu o fim dele. E agora eu queria dar até uma notícia, assim, que eu nem sei se eu poderia, mas nós vamos vender as palestras. Opa. Então, para aqueles que não assistiram a palestra, nós divulgaremos depois a forma de como você pode adquirir. E a pessoa pode ter aquilo ali gravado, estudar, ajudar para novas... As palhinhas já foram dadas aqui, né, da importância, né, de alguns dos temas que podemos aqui citar. Doutor Vinícius, também 1 minuto e 15 segundos para as considerações finais, por favor. E já agradecendo ao senhor pela atenção com a nossa emissora. Obrigado, Walter, os colegas aqui. Como já a Carol e a Micaela já adiantaram, foi um congresso para entrar na história, tanto do IBDFAN do DF, quanto do IBDFAN nacional. E fruto da teimosia dos organizadores, né, os presidentes Leonardo e a Débora, que isso era para ser um congresso regional, mas eles pensaram para ser de nível nacional, como realmente foi. Palestrantes de vários estados, de vários matizes de profissões ligadas ao direito das famílias, como assistentes sociais, psicólogos, conselheiros tutelares, que também nós prestamos auxílio, inclusive dando curso aqui no DF. E só corrigindo a Micaela, eu creio que o IBDFAN é formado majoritariamente por mulheres. Eu diria que 70% do IBDFAN é formado por mulheres em relação a homens. Inclusive no Congresso era possível ver isso. E com relação à palestra magna de encerramento, foi em todas as demais, a gente ouvia um burburinho aqui e ali, as pessoas conversando. Mas quando foi na palestra do ministro Fachin, parecia uma homilia na igreja. Todos quietos, em silêncio, prestando atenção na palestra, que acho que durou mais de 1 hora. Ele falando o texto que ele preparou, que foi... E é associado, né, Vinícius? Isso. O ministro Fachin é associado ao IBDFAN, um dos primeiros. E que nos fez refletir sobre o que já foi conquistado nessa seara e o que pretendemos sobre isso, principalmente com relação à regulação, que hoje direitos estão sendo regulares por normas infralegais. A exemplo, barriga de aluguel, por exemplo, é regulado por norma do Conselho Federal de Medicina. E ele diz que a doadora do ventre tem que ser parente até um certo grau de alguns do casal. Ou seja, não pode ser uma mulher que queira gerar aquela criança. A exemplo do rim, se eu quiser doar o rim, não precisa ter parentesco. E isso é um tema que pode ser do próximo congresso e eu rogo que seja finalmente regulado na reforma do Código Civil. Pois não. Doutor Pablo, também 1 minuto e 15 segundos, doutor Pablo. Falar do professor Fachin, para mim é uma alegria muito grande. Nós fizemos uma homenagem a ele no congresso, ele foi meu orientador de doutorado. Eu tive o prazer de 4 anos conviver com ele e nessa relação de orientação espetacular. E outro tema que, para ficar para o nosso próximo debate, aí você vê quando é que você vai querer fazer, Walter? Vai ser breve, com certeza. É a questão dos efeitos da tecnologia no direito das famílias. Ótimo. Então, por exemplo, você falece, a sua filha pega o seu celular. Por um acaso ela tem a senha do seu celular. Ela pode usar
uma mensagem trocada entre Walter e Carol num processo judicial contra a Carol, mas ela tirou do seu celular, ou quando você morre, a sua intimidade e privacidade também morre com você? Doutor Pablo, você está me obrigando a pedir mais 1 hora de programa para a gente entrar nesses assuntos. Pois é, esse também foi um dos debates que nós tivemos lá no Congresso, essa questão das novas tecnologias e o direito das famílias e sucessões. Fala mais 30 segundos, professor, sobre esse tema. Então, tem a outra discussão, por exemplo, a das redes sociais. Então, você tem sua conta numa rede social. Se você falece, transfere para os seus herdeiros ou não, o seu acervo digital, os livros de que você tem, no meu caso, eu tinha uma biblioteca física e digitalizei minha biblioteca. Se eu falecer, essa biblioteca digitalizada, passa automaticamente para os herdeiros. Os seus livros digitais que você comprou em alguma plataforma digital, os livros são seus ou você é só usuário dos livros? Quando você morrer, o livro não é mais seu, não pode transmitir esses livros digitais. Olha, que riqueza de debate, hein? Então, que riqueza. Esses temas também foram debatidos no nosso congresso. Então, quando você quiser fazer um outro debate sobre isso, é só chamar. Então tá, então nós vamos ter que dividir esse evento, eu né? Acho que cada palestra dá um programa. Dá um programa. É isso, você tem a pauta do ano todo já. É a conclusão que eu cheguei. E eu já coloquei isso no meu testamento, que ele falou. Olha! Do negócio do WhatsApp? Já WhatsApp, Facebook. Já tá. Bacana. Realmente, vamos providenciar já. Tem demandas de faltas judiciais dos filhos Uma amiga para que o Facebook, ou a rede social, seja lá qual for, quebre a senha e dê acesso aos herdeiros. Deixa com nós. Doutora Carol, 1 minuto e 15 segundos. Tá, Doutora Carol, já agradecendo também. Hein? Eu queria primeiramente agradecer o convite, você, Ana, a presença dos meus colegas, do Neto. E falar que foi primeiramente também, eu queria parabenizar aqui o Leonardo, nosso presidente, a Débora, nossa diretora, que eles ficaram à frente dessa organização mesmo do Congresso, trabalharam muito, tá? 1 ano, assim, nós todos também. Para você ter uma ideia, foi um congresso construído com muitas mãos, porque a gente tinha um grupo de voluntários, Walter, de mais de 40 pessoas no dia, de associados, voluntariamente trabalhando, né? Buscando, deixando o palestrante, ajudando a organizar, enfim. Então, realmente, algo que é construído assim, né, com tanta união e dedicação, não tem como não ter outro resultado, que foi o sucesso que a gente teve. E dizer que eu sinto esse resultado desse congresso depois da minha fala com algumas pessoas que vieram falar assim, eu vou, você me incentivou, eu vou abrir um IBDFAN lá na minha cidadezinha, lá no Rio. Teve uma que falou, teve outra que falou, eu vou aplicar isso que você falou num caso em concreto que eu tenho lá. Então, cada uma daquelas 600 pessoas que ouviram as falas de todos os palestrantes e participaram do congresso vão aplicar aqueles conhecimentos obtidos nas relações familiares. São multiplicadores. São multiplicadores. E imagina a proporção que pode chegar em cada família, em cada criança e adolescente que vai ter a oportunidade de ser defendido por um daqueles, ou então, como o Vinícius falou, como o Instituto é multidisciplinar, a gente tem psicólogos, tem assistentes sociais, defensores públicos, conselheiros tutelares que estão ali na ponta. Imagine como aqueles conhecimentos vão ser aplicados na sociedade brasileira. E é isso que nos enche a alma e que nos faz feliz e realizados de ter feito um congresso tão maravilhoso. Eu agradeço a vocês por divulgarem e participarem desse momento com a gente. Até o nosso próximo encontro. Até o próximo. Doutor Pablo, muito obrigado também. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo, Walter. Da mesma forma, doutor Vinícius, até o nosso próximo encontro. Até a próxima e associe-se ao IBDFAN. Venha com a gente. Doutora Micaela, muito obrigado também. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, Walter. Até o próximo encontro. Isso, e assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde debate. E o convite para você continuar ligado na nossa Rádio Justiça. E é evidente que o nosso próximo encontro vamos ter mais debates. Evidentemente que este assunto de hoje não se esgota aqui. A nossa produção já está ali sinalizando que vamos ter em breve um próximo debate para que possamos esmiuçar e conhecer mais ainda o que ocorreu em termos de discussão, de avanços nesse debate que ocorreu aqui na nossa capital federal, o 10º Congresso de Direito das Famílias e Sucessões promovido pelo IBDFAN. É isso aí, a todos os nossos cumprimentos. E até o nosso próximo encontro. Boa tarde e até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.